Isaías, há milhares de anos atrás, ele foi um dos porta-vozes de Deus para anunciar que haveria uma reconciliação da parte de Deus para com os homens. Alguém que fora dito lá no jardim ainda do Éden, quando Deus ele lança a maldição para com a serpente, e devido também às consequências pela desobediência da própria mulher e do homem, Deus também ele lançou uma profecia quanto a mulher sofrer ainda mais dor do que sofria naquele exato momento. Só que ele disse que da semente da mulher haveria alguém que de alguma forma viria para ser o mediador entre Deus e os próprios homens. E esta profecia se tornou ainda mais frequente quando Isaías ele tem a oportunidade, ainda no tempo do reinado do rei Uzias, que viveu uma situação no qual Deus, por sua bondade e também misericórdia, fez com que ele fosse um rei bem-sucedido e voltasse a conquistar muitas terras que foram perdidas há tempos atrás. Só que todos nós sabemos, irmãos, que existe uma palavra dentro do santo livro da Bíblia Sagrada que nos afirma que o orgulho precede a queda. E a gente precisa, de um modo geral, se atentar e muito com esta pequena palavra que se diz orgulho. O rei acaba que não entendendo que tudo que a gente recebe, eu sempre gosto de dizer isso, irmãos, e talvez vocês já estejam enjoados de ouvir. Quando um sábio desejoso, ele tentou expressar o que era adorar, e ele disse que adorar é o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento de favor divino. O rei não entendeu isso. Ele achou que tudo que ele havia conquistado era uma conquista com os seus braços, porque ele era o que mais brilhava, porque ele era aquele que aonde passava os holofotes estavam todos voltados para ele. Ele tinha que ser a estrela que mais brilhava. Só que com Deus não funciona assim. Todos nós sabemos. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Deus ele manifesta da glória dele na nossa vida com um propósito, um objetivo. Por quê? Para que venhamos de alguma forma ser ferramentas de Deus aqui na terra, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento de quem é Deus. Só que é exatamente, irmãos, no período que o rei Uzias ele vive uma situação no qual, por ter os holofotes voltados totalmente para si, que ele decide ir até o local no qual era dedicado totalmente aos sacerdotes. Somente os sacerdotes, eles tinham o direito de fazer o quê? Queimar incenso. E a gente sabe que o oferecer o holocausto para Deus, ainda no período do Antigo Testamento, você percebe que muitas vezes era usado para de alguma forma adorar a Deus, mas em algumas vezes também era utilizado para perdão de pecados. Quando uma pessoa ela cometia um pecado, ela pagava talvez, pedia o perdão a Deus através do oferecer
a expiação ao Senhor. Mas essa ordem somente era, de alguma forma, dada. Este ofício era somente para os sacerdotes. Mas o rei Uzias, tomado de uma ousadia que não veio de Deus, mas dele mesmo, acaba aqui de alguma forma fazendo totalmente contrário o que condiz à vontade de Deus. E acaba de alguma forma e também maneira fazendo aquilo que não era o ofício dele. E ele vai ao altar e tenta oferecer a Deus incenso. E como Deus, ele não deixa nada passar batido, Deus muitas vezes se utiliza de situações para se aproximar do homem, para trazer o homem para perto de si. Entenda, irmãos, que algumas enfermidades elas sobrevêm na nossa vida, algumas portas se fecham na nossa vida, alguns projetos não dão certo na nossa vida. É porque muitas das vezes Deus, ele espera de mim, ele espera de você um posicionamento. Ele espera de mim e espera de você um reconciliamento. Porque entenda, não é porque talvez trajamos um terno, não é porque você traje uma roupa de crente, não é porque você fala como um crente, não é porque você se comporta como um crente, que muitas das vezes você está realmente na posição de um crente. Compreenda isso. Existem pessoas que vestem um terno, existem pessoas que se comportam como um cristão. A mulher, a identidade é vista pelo seu vestir, tem um posicionamento que aparentemente é de crente, mas não está realmente na posição no qual Deus quer que ela esteja. E Uzias, ele vive essa situação e Deus, quando percebe que ele estava quebrando um protocolo e saindo da posição que não era dele, Deus diz assim: eu vou mostrar para este homem realmente qual é a sua posição. E o que Deus faz? Lança sobre esse rei uma lepra, não no seu corpo, talvez no braço, não, mas exatamente na testa, para mostrar que o que? A honra, para mostrar que o que? A glória, para mostrar que o que? O louvor pertence somente a Deus e não pertence de maneira alguma aos homens. Por isso que certa vez a palavra de Deus, ela nos revela algo que diminua eu e cresça o Senhor. Só que é exatamente no período que este rei ele está vivendo uma situação assim, que Deus, ele decide então cumprir com um propósito que por muitos anos talvez estava somente no pensamento de Deus, de agora levantar aquele que de alguma maneira iria profetizar sobre aquele que iria trazer a redenção para o mundo. E no ano que morreu o rei, Isaías, ele tem uma visão, a visão do trono de Deus. E chega dado momento que ele vê toda aquela visão, ele se sente um homem de lábios impuros, uma pessoa que não tinha talvez na sua própria visão algo que viesse chamar totalmente a atenção de Deus. Que ele vê aquilo e Deus diz para ele: olha, a quem hei de enviar? Quem irá por mim? Isaías, tomado de uma ousadia, ele mais do que depressa, não pensa duas vezes, diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E a partir do momento que Isaías ele toma esta decisão e esta atitude de realmente ser o porta-voz de Deus para anunciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus, Deus começa a usar o profeta Isaías para descrever exatamente a forma da fisionomia, a personalidade deste homem, como ele seria, o que ele faria. E aí quando a gente vai para Isaías no capítulo 53, você já começa a perceber o próprio profeta Isaías sendo usado por Deus para dizer: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se estendeu as mãos do Senhor? E ele começa a dizer: nós olhávamos para ele e não víamos formosura alguma, era o mais desprezado entre os homens, testado,
homens de dores, mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Tudo bem, irmãos? Ele descreve sobre este Messias, mas um tempo passou e parece que a luz já não brilhava, parece que esse Jesus nunca vinha, até que em um dado momento, Deus, Ele se lembra do Redentor, e agora esse Redentor, Ele vem com uma mensagem, e esta mensagem é uma mensagem de boas novas, pois o Evangelho é boas novas, o Evangelho são boas notícias. Se percebêssemos realmente na totalidade o valor que se tem o Evangelho, é totalmente contrário do que o mundo oferece. O mundo oferece uma paz passageira, o Evangelho nos oferece uma paz eterna. O mundo nos oferece curtições terrenas, o Evangelho nos oferece gozo e paz eterna. O mundo nos oferece as suas liturgias, tudo aquilo que de alguma forma, por um momento só traz prazer. Mas o Evangelho é totalmente contrário. O Evangelho, ele promete uma vida abundante aqui, mas promete uma vida mais abundante lá no céu. Essas são as boas notícias, que Jesus, sendo o precursor de Deus, Ele vem com esta mensagem. E agora a gente percebe que em Mateus, no capítulo 16 e versículo 13, Jesus, ele traz uma revelação de como é este Evangelho. Ele traz a revelação de que o Evangelho real e verdadeiro não é aquele Evangelho que se prega pelas pessoas, tentando forçá-las talvez a reconhecer e confessar que Jesus é o Senhor. Porque hoje o que se percebe é, talvez baseado-se em entendimento, talvez baseado-se em sabedoria, talvez baseado-se em conhecimento, pessoas que de alguma forma, pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade de sabedoria, tentando forçar as pessoas a conhecer quem é Jesus. É por isso que eu digo que líderes neste tempo, eles têm buscado multiplicar as suas células, os seus discípulos, usando apenas de uma metodologia. Mas nós sabemos, irmãos, que sem o poder realmente da unção do Espírito Santo, sem o poder realmente deste Evangelho que é uma boa notícia, nenhum projeto, nenhum plano será bem sucedido. Está Jesus em Cesareia de Filipe, em Mateus 16, 13, todos nós conhecemos o texto, e ele começa a perguntar aos homens, olha, talvez ouvindo muitos boatos que circulavam por ali, pessoas que não tinham realmente uma visão correta de quem era Jesus, porque entenda, há pessoas que têm uma visão de quem é eu, outras pessoas têm outra visão, ninguém tem uma visão definitiva de quem é a pessoa. Ele começa a perguntar, quem que o povo está dizendo que eu sou? Quem que é aí que o povo está dizendo que eu sou? Que alguns começam, tu és Jeremias, há quem diga que o Senhor é Elias, há uns ousados que dizem que o Senhor é João Batista, e há até quem diga que o Senhor é algum dos profetas. Se fôssemos olhar Jeremias, Elias, João Batista, todos esses homens foram homens que de alguma forma trouxeram uma grande revolução, com o sentido de demonstrar realmente a mensagem do Evangelho. Só que nenhum deles, irmãos, chegava aos pés de quem realmente era este homem no qual acabara de fazer esta pergunta. Jesus volta a pergunta para eles e diz, e vocês quem dizes que eu sou? E aí que eu acho mais incrível, porque aqui está a base do Evangelho.
Porque Pedro, tomado de uma coragem, porque Pedro era ousado. Muito embora ele não era tão convertido, mas ele era ousado. Pedro amava Jesus, Pedro tinha um amor constante por Jesus, embora muitas vezes ele soltava algumas palavras, algumas bolas fora. Mas ele diz naquele momento: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Até aí tudo bem, irmãos. Era algo que Pedro tinha falado, mas ele não compreendeu que havia um impacto naquilo que ele havia falado. Porque aí Jesus disse para ele: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Porque talvez Pedro achou que aquilo que ele tinha falado era algo que ele pensou, mas ali Jesus mostrou realmente qual é a base do Evangelho. Porque ele disse: Não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isto, mas o próprio Pai que está no céu. O próprio Pai que está no céu revelou para você quem é este alguém que está falando com você. E aí eu lanço para você a pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Muitas pessoas, elas conhecem por aquilo que ouviram, por aquilo que falaram. Muitas pessoas conhecem por aquilo que viram. Conheceu pela carne e conheceu pelo sangue, mas nunca conheceu realmente, nunca conheceu realmente o Evangelho revelado pelo Pai. Nunca conheceu. E agora, irmãos, eu chamo a atenção da igreja, porque o texto que a gente leu aqui é um texto extremamente relevante, que de alguma forma interliga esta verdade dita por Jesus. Só que eu posso complementar o Evangelho com uma frase dita por Billy Graham, quando ele diz que Deus, ele amou o mundo, quando de alguma forma Deus, ele provou o seu amor ao mundo, quando Cristo esteve ali naquela cruz, pendurado, e ali ele sangrou, e ali ele morreu. Foi o próprio Deus dizendo a mim, foi o próprio Deus dizendo a você: eu te amo. Às vezes a gente espera uma palavra de efeito, de amor do nosso cônjuge, de amor dos nossos filhos. Às vezes a gente espera uma palavra realmente de amor de uma pessoa próxima a nós, mas o amor verdadeiro foi dito no silêncio naquela cruz. O amor verdadeiro foi dito por Deus, quando mesmo olhando para a humanidade, olhando para mim e para você, que não valíamos nada, que éramos somente mais um, mas Ele olhou para nós com um amor, irmãos, tão puro, um amor tão real e um amor tão verdadeiro, a ponto de João dizer no capítulo 3, versículo 16, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar aqueles que estão perdidos. Ou seja, nós que estamos aqui, fomos incluídos neste eu te amo do nosso Deus, fomos incluídos. Só que agora ninguém melhor, irmãos, ninguém melhor para de alguma forma e também maneira fazer o quê? Falar da sua experiência própria, porque é muito fácil talvez a gente ouvir experiências das pessoas, mas realmente não viver a nossa própria experiência. E Paulo, irmãos, foi uma das pessoas que pôde provar deste amor. Porque entenda, Saulo tinha um desejo em seu coração, uma missão e um objetivo, e esta missão era o quê? Era matar os cristãos. Ele tinha prazer no que ele fazia. Só que
Se Deus tem um plano comigo, se Deus tem um plano contigo, irmãos, pode passar o tempo que for, pode passar o momento que for, mas Ele nos chama para a sua graça maravilhosa. Pode passar o tempo que for. Saulo agora está vivendo um período no qual ele percebe um avanço muito grande do cristianismo. E o prazer dele era lançar os cristãos na onde? Nas cadeias, açoitar os cristãos nas praças. Só que os planos de Deus, irmãos, eles não se frustram. Os planos de Deus não frustrarão e jamais irão frustrar. Ele está tranquilinho, pediu carta para Damasco, e ele está indo a caminho, talvez ali todo feliz. Hoje é um dia que eu vou novamente ter um encontro com esses cristãos, ou lançar eles nas cadeias, vou matar alguns. Só que quando ele menos espera, ele vive uma situação no qual ele ouve a revelação que não vem da carne nem do sangue, mas que vem do próprio Deus. Saulo, Saulo. Imagina aquele homem preocupado, olhando para o lado e olhando pelo outro, e de alguma forma assim, irmãos, dizendo: de onde está vindo essa voz? Aonde está vindo essa voz? E talvez eu imagino Jesus dizendo novamente: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? E talvez ele pergunta: quem é o Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu me persegues. E a partir do momento que ele ouve esta voz, irmãos, ele tem um encontro pessoal com Jesus. A vida dele nunca mais foi a mesma, porque agora de perseguidor ele passou a ser um apóstolo. De alguém que perseguia e lançava na prisão, ele passou a ser ganhador de almas. O evangelho ele transforma, irmãos. O evangelho realmente ele muda a nossa vida. O evangelho realmente ele muda a nossa história. O evangelho realmente ele muda nosso caráter. O evangelho realmente ele muda nosso pensamento. O evangelho ele muda a nossa visão, a nossa forma de ver. O evangelho muda a nossa forma de escutar. O evangelho muda a nossa forma de pensar. O evangelho muda a nossa maneira de se comportar. O evangelho muda a nossa maneira de se vestir. O evangelho muda a nossa forma de ser em todas as áreas e aspectos possíveis, porque o evangelho são boas notícias, o evangelho são boas novas, o evangelho é transformador, o evangelho é revelador, o evangelho realmente é algo que vem de Deus para nos levar a um lugar, uma dimensão muito maior. Este é o evangelho. O evangelho, irmãos, o evangelho é transformador. O evangelho não é este evangelho que hoje é pregado por aí, não. Não é este evangelho que é pregado, que as pessoas tentam de alguma forma forçar através da sua metodologia, através da sua maneira, através da sua forma. Não, irmãos, o evangelho real é aquele que não se revela pela carne, muito menos pelo sangue, mas que se revela pelo próprio Deus que está nos céus. Este é o evangelho. Este realmente é o evangelho. E agora de perseguidor ele passa a ser o quê? Pregador do evangelho. Que mudança, irmãos. Uma mudança total. Uma mudança total. E agora Saulo se transforma naquele no qual nós acostumamos chamar de apóstolo Paulo. E sem sombra de dúvidas ele foi um dos grandes personagens das Sagradas Escrituras. Carrega consigo o quê? Só 13 autorias. 13 cartas do Novo Testamento são atribuídas a ele. E todas as cartas no qual ele transmite com um sentido que realmente é, irmãos, impactantes para nós. Porque Paulo ele cheirava a Cristo. Ele tinha o cheiro de Jesus. Paulo ele amava Jesus. Paulo ele sentia prazer por Jesus. Era uma pessoa que tinha somente coisas para falar de Jesus. Ele amava Jesus, porque ele teve encontro com Jesus. Imagine uma pessoa, irmãos, chegar a ponto de dizer, e como sempre gosto de citar, em Filipenses 1:21, olha, para mim o viver é o que? É Cristo. Para mim não é viver, Paulo, é Cristo. E o morrer é ganho. Muitos de nós
dificilmente falaríamos: para mim o viver é Cristo. Dificilmente. Mas ele amava tanto Jesus, ele transmitiu o aroma de Jesus, o cheiro de Jesus, a ponto de ele dizer: olha, para mim o viver aqui não é viver Paulo, não, para mim o meu viver é Cristo. Ele amava Jesus, ele tinha um amor por Jesus. Só que para ele seria muito difícil apregoar a mensagem, porque, entenda, aqueles que receberam o evangelho pela carne e pelo sangue, eles nunca entenderão que realmente é o evangelho do céu, nunca, nunca. É por isso que a sua vida baseia-se nele, baseia-se tudo nele, porque nunca conheceu a revelação do céu, não sente prazer em Jesus, não ama Jesus. Como diz a palavra, este povo só me ama, só diz que me ama pelos seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ama pelo lábio, pode falar: eu amo Jesus, mas às vezes atitudes comprovam mais do que palavra. Não basta a gente falar, mas as nossas atitudes têm que comprovar que a gente ama Jesus. E Paulo demonstrava isso. Por quê? Porque agora para ele falar de Jesus não seria uma coisa fácil. E a gente percebe que até hoje é difícil falar de Jesus. Muitas pessoas não entendem, irmãos, o amor tão lindo demonstrado por Deus. Tenta imaginar aí você. Quem seria capaz, irmãos, de entregar o seu filho para morrer por alguém? Quem seria capaz de entender que depois da sua missão, a sua morte não seria uma morte qualquer? Ninguém. A morte mais cruel possível, irmãos, foi a morte de Jesus. Jesus, ele não morreu de uma enfermidade, não. Jesus, ele não morreu de uma doença, não. Jesus, ele passou por uma das maiores torturas. Imagine você antes de ser levado ao fim da sua vida, antes de ser chicoteado, arrancado do seu corpo pele, a ponto de chegar nos seus órgãos. Essa foi a morte de Jesus, irmãos. E se não bastasse isso ainda, uma cruz foi colocada sobre os seus ombros e ele ali carregando. E se não fosse somente isso, alguém pendurado numa cruz e ainda tendo mãos, as suas duas mãos e as suas pernas, o quê? Pregadas numa cruz. E quando ele diz assim: olha, eu estou com sede, darem para ele vinagre. Uma morte, irmãos, uma morte que nem talvez uma pessoa executada a tiros por cometer um crime em outros países, porque a gente sabe que existem muitos países que, se de alguma forma forem pego pessoas com coisas ilegais, a morte, no caso, ela é uma própria execução. Então imagina uma pessoa que talvez seja executada. Nem a morte de uma pessoa executada se pode comparar com a morte de Jesus. Ele vai lá, pendurado, e as pessoas não conseguiram compreender a dimensão. E agora, como nos dias de hoje a gente fala de Jesus, muitas pessoas, ela diz: quem é ele? Vou falar de Jesus, nem vem falar, porque não entende realmente, irmãos, o amor mais puro, o amor, a maior declaração de amor, não é o presente que você recebeu no dia de ontem, ou vai receber ainda nesses dias. A maior declaração de amor não é as rosas perfumadas que uma esposa ela recebe do seu marido. A maior declaração de amor não é aquela que sai da boca de uma pessoa, mas a maior declaração de amor, Deus, ele nos deu quando Cristo esteve ali pendurado naquela cruz. Esta é a maior declaração de amor, minha irmã. Esta é a maior declaração de amor, meu irmão. E aí as pessoas não entendem. Paulo agora ele se transforma em um apóstolo, e ele chega na cidade de Corinto. E quando ele chega na cidade de Corinto, mais do que depressa, ele encontra-se ali com alguns habitantes que de alguma forma e também maneira, Jesus para eles
não era ninguém interessante. Jesus para eles não tinha nenhum valor, porque dentro da cidade de Corinto habitava romanos, habitavam-se judeus e habitava-se gregos. E a gente sabe que até hoje os judeus não acreditam que Jesus ele vem ou já veio. Eles acreditam que ainda virá o Messias. Eles acreditam. Os romanos, nos períodos e tempos bíblicos, as maiorias dos homens que se levantaram como imperador e governador foram homens que de alguma forma e também maneira tinham uma opressão e perseguição ferrenha contra a igreja. E os gregos, a maioria dos que estão aqui já estiveram em uma escola, e percebe-se que quando você vai estudar sobre história, fala-se muito da mitologia grega, fala de rainhas e reis, porque os gregos, eles eram voltados tanto a leituras, eles liam tanto, eles gostavam tanto de ler, mas tanto de ler mesmo, tanto de ler, que para eles, quando Paulo ele chega ali, eles começam a se perguntar: quem é Jesus? Quem é este homem que se tanto fala? Porque muitas pessoas tinham vergonha de falar da mensagem da cruz. E eu pergunto: você tem vergonha de ser cristão? Você tem vergonha de falar que você serve a Jesus? Você tem vergonha de carregar uma Bíblia Sagrada sobre as suas mãos? Você sente vergonha, talvez, de quando está com algumas pessoas dizer: olha, eu sirvo a Jesus, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus? Porque no tempo que nós vivemos hoje, irmãos, tem pessoas que quando estão com pessoas que denominamos não ser cristãos, elas fazem de tudo para não mostrar que é cristão. Faz de tudo. Sou cristão só lá na igreja. Eu sirvo a Deus só quando eu estou entre os irmãos. Mas tem vergonha. E naquele tempo era assim. E aí Paulo, ele tomado de ousadia, ele começa a dizer: olha, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Entenda, irmãos, a mensagem da cruz pode ser loucura para aquele que passa lá fora. A mensagem da cruz pode ser loucura para aquele que talvez mora com você na sua casa. A mensagem da cruz pode ser loucura para a humanidade de um modo geral, pode ser loucura. Mas para você que teve acesso, para mim que teve acesso, tivemos acesso, nós podemos afirmar que não, a mensagem da cruz ela não é loucura para nós. Não. Mas a mensagem da cruz, irmãos, realmente para nós é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a nossa redenção. É o poder de Deus para a oportunidade de reconciliação entre Deus e os homens. E eu pergunto: você tem este amor pela mensagem da cruz? Para você a mensagem da cruz é loucura? Ou para você a mensagem da cruz é o poder de Deus para a sua salvação? Como será? E aí Paulo nos ensina: o Evangelho de Cristo é uma mensagem para ser crida. E hoje poucos são os que creem na mensagem de Cristo. Poucos. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem para se crer, irmãos. Tudo que contém aqui, sabemos que foram muitos homens inspirados que escreveram. Houve alguns relatos que de alguma forma foram os irmãos que escreveram, com a intenção e o propósito unicamente de o quê? De demonstrar realmente que esse Jesus ele existe e que é verdadeiro. Mas compreenda também, o Evangelho nos ensina que Cristo é o poder e sabedoria de Deus. O Evangelho nos ensina, irmão, que Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. É por isso que a mensagem do Evangelho é tão tremenda, é tão gloriosa, que ela tem dois papéis fundamentais. Primeiro, o Evangelho informa, mas a transformação ela vem pela ação do Espírito Santo. Compreenda isso.
Nós precisamos entender que o Evangelho é a sabedoria de Deus e o poder de Deus, porque o Evangelho se resume em uma só pessoa: Jesus. Então quero dizer para você aqui nessa noite, não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho pode ser loucura para os que se perdem, mas para mim e para você tem que ser o poder de Deus para a nossa salvação. Tem que ser o poder de Deus para a minha e para a sua salvação, minha irmã. Tem que ser o poder de Deus. Tem que ser o poder de Deus. Precisamos se atentar a isto. Não tenha vergonha do Evangelho. Não se envergonhe da mensagem da cruz. Não. Ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, irmãos, ela deve ser o poder de Deus. Ou seja, tenha coragem quando você fala de Jesus. Sinta na sua alma o amor pela mensagem da cruz. Sinta em sua alma este amor glorioso. Sinta na sua alma este amor realmente, irmãos, fora do comum. Tenha este amor pela mensagem. Como disse Paulo em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Não se envergonhe do Evangelho, meu irmão. Não se envergonhe do Evangelho, minha irmã, mas tenha amor, porque o Evangelho ele te deu uma nova vida, e além de te dar uma nova vida, te promete que se você tombar esta carne, você sabe que tem um lugar reservado no céu, e se essa carne não tombar, Jesus ele virá no soar da última trombeta, e ele fez uma promessa: eu irei para o Pai para vos preparar lugar, mas se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Esta é a mensagem que nós não podemos se envergonhar, não podemos. Então eu encerro minhas palavras dizendo, como Paulo disse aqui em 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a nossa salvação. Mas para nós que cremos é o poder de Deus para a nossa salvação. Quem ama essa mensagem, levanta a mão e diga glória a Deus. Se coloque de pé, meus irmãos. Se coloque de pé, feche os seus olhos. A mensagem da cruz, como diz o louvor, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Será que você pode declarar nessa noite? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Olha que tremendo, feche os seus olhos. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz,
porque nela meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Será que tem como se envergonhar desta mensagem, irmãos? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nesta noite, ela foi ministrada aos nossos corações, e é uma palavra realmente que demonstra, Senhor, o valor que devemos dar à mensagem do Evangelho, a mensagem redentora, a mensagem salvífica, a mensagem, ó Deus, edificante, a mensagem mais poderosa e tremenda, no qual encontramos relatado dentro das santas Escrituras, das sagradas Escrituras, ó Pai, esta mensagem que para nós é uma mensagem realmente, Deus, que nos trouxe a esperança, que nos trouxe a grande oportunidade, a oportunidade de reconciliação com Deus, a oportunidade, ó Deus, de reatarmos a aliança que há muito tempo foi perdida devido à desobediência do homem, devido à desobediência da humanidade, ó Pai, que não entenderam o propósito do Senhor, mas Tu nos deste a grande oportunidade, a oportunidade de termos acesso a esta mensagem que nesta noite foi anunciada, que para muitos tem sido loucura, Senhor, mas para nós que cremos e acreditamos, é o poder de Deus para a nossa salvação, é o poder de Deus para nos salvar, meu Pai, é o poder de Deus para nos dar alegria, nos dar, meu Pai, felicidade, nos dar, meu Deus, a comunhão doce, a comunhão profunda com o nosso Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, nos ensina a amar a Tua mensagem, Senhor, ensina-nos a amar a mensagem da cruz, ó Deus, como aqui foi cantado, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, nos ensine a amar a mensagem da cruz, que não venhamos se envergonhar do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, é o poder de Deus para a salvação, ó Pai, a salvação de todos aqueles que creem, é o poder de Deus para a nossa salvação, ó Pai, que nós venhamos amar a mensagem da cruz. Ensina esta igreja, este povo, a amar a mensagem da cruz, ó Pai, a valorizar a mensagem da cruz, a sentir amor pleno, real e verdadeiro. Ensina-me, Pai, ensina-me a amar verdadeiramente, sinceramente, a mensagem da cruz, nos ensina, Senhor, nos ensina a amar a Tua palavra, a amar a Tua mensagem, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está, e eu sei que cada um foi edificado aqui nesta noite, eu sei que cada um que está aqui voltará para sua casa com o seu coração quentinho, aquecido pela presença de Deus, por amar esta mensagem,
mensagem, Pai. Senhor, esta é a oração final também. Eu peço a Ti que abençoe a cada irmão, a cada irmã, que saiamos daqui com esta mentalidade, que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a nossa salvação. Ó Deus, esta é a oração da fé. Confirme, ó Pai, aquele que entrou aqui enfermo, cura. Aquele que entrou aqui desenganado pela medicina, dê a cura. Senhor, confirma a Tua bênção, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Isso, irmãos, louve, exalte, glorifique ao nome do Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês.